muito maior é o poder de Deus, que opera vida, e são criadas células novas, tecidos novos, órgãos novos, uma saúde poderosa em minha vida, em nome de Jesus. Não aceito doenças em minha casa, não permito doença nenhuma. Sobre aqueles por quem eu orar, está condenado a desaparecer toda a enfermidade, todo o sofrimento, qualquer mal, qualquer dor, desaparece agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Ele está em Você está em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecer que tu és o Senhor, poderoso e grande. Você está contemplando a formosura e reconhecendo que tu és o Senhor, poderoso e grande sou. Essa melodia angelical, Santo, essa melodia angelical. Só mais uma vez, tu és santo, santo, santo. Esse amor, nossos corações. Paz, Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo, nós vamos agora seguir para mais uma emissão de um culto e queremos abençoar todo o auditório aí em casa, aí nas casas e no lugar aonde estiver, mesmo que esteja na rua, mesmo que esteja sozinho. Deus possa falar ao seu coração, Deus possa gerar a sua oração em si, a sua palavra para este tempo e enchê-lo, amado,
de tudo aquilo que vem do Senhor, enchê-lo de propósito e de sentido, de missão. Neste tempo, em nome de Jesus, é um tempo de a igreja estar em união. É um tempo de a igreja estar a clamar pela nação. É um tempo para esquecer diferenças. É um tempo para nós podermos juntos clamar ao nosso Deus, manifestar o melhor fruto, trazer aquilo que o corpo revela e deve revelar. Senhor, ajuda-nos a ser um reflexo muito melhor do Teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei. Senhor Deus, fala aos corações, toca nas vidas. Vem fazer a Tua obra preciosa, Senhor. Obrigado Tu poderes tocar nos corações nesta hora. Obrigado por poderes tocar no corpo de alguém agora. Obrigado por poderes sarar feridas nas vidas, nas famílias, feridas entre marido e mulher, feridas entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Seja um tempo do Teu povo estar em unidade. Tu disseste, oh, quão bom e agradável é o que os irmãos vivam em união. Aí o Senhor ordena a bênção. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, invocamos a Tua presença para salvação. Usa aqueles que podes neste tempo, nesta nação. Em nome de Jesus. Foi o Senhor quem disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face de todo o seu coração, e se arrepender dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei desde os céus, diz o Senhor, e perdoarei os seus pecados. Eu virei, sararei a sua terra. Em nome de Jesus. Há um cântico que se cantou há uns anos atrás no Brasil, dentro dos ministérios. Esse cântico, aliás, chama-se Brasil. Mas eu creio que nós podemos cantar esse mesmo cântico para Portugal também, e estar em unidade e abençoar, trazer essa palavra de bênção e de profecia sobre a nossa nação. Quatro cantos são lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar, promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Portugal, em teu solo existe um povo. Portugal, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas que Ele virá
para restaurar a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei. Portugal, em teu solo existe um povo. Portugal é uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas que Ele virá para restaurar a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sua terra sararei, sua terra sararei. Queridos irmãos e amigos, vamos orar pedindo a bênção de Deus para esta meditação na palavra, para o favor dele na oração, no louvor, neste tempo em que passamos juntos, nós, eu deste lado, com uma pequena equipa que aqui está comigo e vocês daí, aproveitando este tempo para orar, para buscar Deus, para colocar tudo nas mãos de Deus, para pedir a direção dele, o poder dele e o livramento dele sobre a nossa terra, que Deus sara a nossa terra. Oramos exatamente por isso. Vem, Senhor, sarar a nossa terra, sarar deste mal, desta opressão que correu pela terra, a morte que abriu as suas portas para entrar e invadir a nossa terra. Nós oramos em nome de Jesus, para isso ser parado, esse mal seja parado, essa opressão seja parada e destruída, por causa da intervenção do poder de Deus. Clamamos pelo sangue de Jesus sobre as casas, sobre as famílias. Por causa do poder do sangue de Jesus, o destruidor fica lá fora e não consegue fazer os seus planos, porque maior é o poder de Deus que está em nós, que nos livra, que nos abençoa, que faz resplandecer o seu rosto sobre nós. Oramos em nome de Jesus diante do teu trono, estando de imediato na tua presença,
por causa do clamor daqueles que te buscam, Senhor. Porque está escrito que aquele que pede recebe, que aquele que busca encontra e aquele que bate se abrirá. E nós nos humilhamos na tua presença e buscamos a tua face. Como teus filhos aqui, sabemos que estes problemas que são espirituais, que têm uma raiz no espírito, só são possíveis de resolução através do poder de Deus, através da intervenção de Deus na nossa vida. Que não há possibilidade de escapar a não ser através do poder de Deus. Que não há possibilidade de vencer a não ser através do poder de Deus. Por isso nós invocamos a tua presença agora e clamamos que tu abençoes, que tu ajudes aqueles que estão na linha de combate, lá à frente, nos hospitais. E todos aqueles que estão internados sejam livres, sejam sarados, sejam curados, abençoados no poder de Deus. Senhor, neste tempo em que para muitos já não há tempo. Não há tempo de mudança, não há tempo de te buscarem, não há tempo de começar a conhecer Deus. Já não há tempo, apanhados no meio do turbilhão da vida, no meio do turbilhão do problema que chegou. Já não há tempo de ir agora a correr, buscar a tua palavra, estudar a tua palavra, conhecer-te. Porventura, alguns deixaram as coisas para a última nas suas vidas. Um dia mais tarde pode ser que se importe com Deus. E entretanto foram apanhados no meio desta avalanche que veio e que começou a roubar e a matar e destruir as esperanças, os sonhos e a própria vida. Nós entregamos a todos nas tuas mãos, clamando, Senhor, para um despertar da busca de Deus. Porque como está escrito, nós não somos nada sem Deus. Se não for a tua proteção, se não fosse a tua mão poderosa sobre os teus filhos, que seria desta terra, que seria de nós se não fosse o Senhor que venha a intervir, que venha a operar, que venha a mudar as realidades e a transformar as situações? Que seria de nós sem ti, Senhor? Para onde iria eu? Só tu tens palavras de vida eterna. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos. A minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida de todos aqueles que estamos em comunhão nesta hora. Entregamos a todos nas tuas mãos, clamando pelo sangue de Jesus, pela proteção e poder de Deus. Orando para que a igreja tome a posição que deve assumir, de protagonismo, de vitória, de bênção, de fogo de Deus ser trazido para queimar este mal, para ser resolvida esta situação através da intervenção de Deus. Entregamos tudo nas tuas mãos e nos humilhamos diante do teu trono. Oramos apresentando a vida preciosa dos teus filhos, entregando também este culto nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós fomos tão abençoados por este salmo de revelação, este salmo da Páscoa, que Deus deu ao pastor Josué. Nós pedimos de novo para ele nos abençoar com esse salmo, que uma dessas noites ele não conseguiu dormir e esteve a escrever este salmo, esteve a receber este salmo, trazido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos então mais uma vez ser abençoados. Vamos ouvir este salmo e receber de Deus. Meu coração se abriu para guardar os teus tesouros. Tornou-se a tua arca, onde a vara sem vida floresceu, onde a tua lei se escreveu, onde o pão do céu desceu, onde o teu Espírito se moveu. Tu habitas em mim, tu habitas em mim.
pois me lavaste em tua preciosíssima palavra, e o véu da vida achei, estava aberto para mim. Foi teu poder que me remiu, meu coração bateu e se abriu. Fui alcançado pelo amor, mas quem sou eu que fiz, Senhor? Tu és digno, tu és digno. Por mim tu deste a tua vida naquela cruz, sobre a árvore cortada em que morreu estava a tua luz. Era a tua vida unindo-se a mim, pois sei que aquela árvore era eu. Cortado eu estava da tua vida e do teu amor. Para tão grande salvação foi poderoso o meu Senhor. Todo o mal que era meu recebeu, todo o bem que era dele me deu. E assim para sempre a tua glória eu amarei, para sempre em tua presença eu viverei. Me deleitarei nesse teu amor, meu Senhor. Meu amor. Eu sei que o Espírito do Senhor falou por mim. Sua palavra estava em minha boca, em meus ouvidos ela abriu. Nova visão em mim surgiu, eu tive sonhos coisas futuras. Sua unção me ensina e opera cura para o meu Rei glorificar, para o meu Rei apresentar. Pois me lavaste em tua preciosíssima palavra, e o véu da vida achei, estava aberto para mim. Foi teu poder que me remiu, meu coração bateu e se abriu. Fui alcançado pelo amor, mas quem sou eu que fiz, Senhor? Por mim tu intercedeste, por mim sei que lutaste. Tudo novo em meu ser, como posso agradecer? Tu és digno, Santo, 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 Pai querido, Pai bendito, Santo, 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 Verbo eterno, Filho
filha amada, és santo, santo, santo. Santo Espírito Consolador, és santo, santo, santo. Tu és digno. Por mim tu deste a tua vida naquela cruz, sobre a árvore cortada em que morreu estava a tua luz. Era a tua vida unindo-se a mim, pois sei que aquela árvore era eu. Cortado eu estava da tua vida e do teu amor. Para tão grande salvação foi poderoso o meu Senhor. Todo o mal que era meu recebeu, todo o bem que era dele me deu. E assim para sempre a tua glória eu amarei. Para sempre, Senhor, em tua presença eu viverei. Me deleitarei nesse teu amor, meu Senhor. Meu amor, pois me lavaste em tua preciosíssima palavra, e o véu da vida achei, estava aberto para mim. Foi teu poder que me remiu, meu coração bateu e se abriu. Tu és digno. Queridos irmãos, vamos meditar juntos na palavra de Deus. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, depois deste salmo magnífico, depois deste salmo extraordinário que o pastor Josué recebeu de parte de Deus. Os irmãos podem ouvir de novo, podem tê-lo gravado nos vossos telemóveis e usufruam da bênção tão grande que Deus tem. Obrigado, Josué. Atos capítulo 1, lemos com o favor de Deus, versículo 3, diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Querido Deus e Pai, nós te agradecemos da tua presença, do teu favor, da tua palavra. Em nome de Jesus, nós estamos diante do teu trono. Digo nós, porque eu e os meus irmãos desse lado, desta transmissão, estudando juntos, orando diante do teu trono, pela tua presença, pelo preenchimento dos nossos corações com a tua unção, com o teu poder e a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus, de ser revestidos do poder de Deus, de ser fortalecidos em tua presença. E estando com a tua presença em nós, o teu poder em nós, a tua unção em nós, a tua força em nós, esse mal não conseguirá tocar-nos. E se nos tocar, imediatamente é destruído pelo fogo de Deus que está sobre a vida dos teus filhos. Assim eu creio de todo o coração, em nome de Jesus, que nenhum mal surgirá no meio do teu povo, mas que a tua presença faz a diferença entre a luz e as trevas, que a tua presença faz a diferença visível e completa entre aquilo que tem o teu chamado, aqueles que pertencem e que estão nas tuas mãos, aquilo que faz a distinção entre os que estão contigo, Senhor, aqueles que são chamados pelo teu amor, pelo teu coração e que responderam a esse chamado com a sua vida entregue nas tuas mãos. Nós hoje oramos por esta palavra, nestes lábios de barro. Faz com que essas palavras, Senhor, vindas do céu, conforme me entregaste para falar, dá-me, no entanto, a tua graça, o teu favor, porque sem ti nada posso fazer, e sejam aceitáveis diante de ti as minhas palavras e agradáveis as meditações do nosso coração. Assim nós te agradecemos e peço a tua bênção para todos aqueles que ouvem esta palavra e para mim próprio ao transmiti-la, com a tua graça, com o favor que vem de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós falamos acerca de Jesus e neste tema de hoje, temos estado a falar cada dia um tema diferente. Ontem estudamos juntos sobre a segunda vinda de Jesus, sobre as características do milénio, que é a duração do primeiro período de reinado de Cristo sobre toda a terra. E aqueles que não ouviram, você pode ir procurar no Face da Igreja de Cristo Evangélica Carismática ou procurar no ISEC, YouTube, e encontra lá essa mensagem muito importante para conhecimento do futuro próximo, daquilo que vai acontecer dentro de algum tempo, porque Jesus virá a segunda vez, e desta vez, quando vier, não vem para que ninguém lhe cause danos, nem lhe faça mal. Esta segunda vez, quando vier, virá com toda a sua majestade e a sua glória, com os exércitos dos céus, a tomar posse desta terra, a implantar o seu reino visível sobre toda a terra. E esta terra mudará completamente. Este sistema, tal e como nós o conhecemos, deste sistema do mundo, será transformado numa nova realidade, com Cristo a reinar sobre as nações. Jesus, de facto, é absolutamente único. Todas as vezes que ele aparece no Velho Testamento, ou desde o início da criação, em que aparece o Senhor, e, por exemplo, quando apareceu a Abraão, e Abraão se prostrou aos seus pés para o adorar, e ele deixou que Abraão o adorasse, e trouxe revelação, conhecimento, prodígio, mas ele aparece no Velho Testamento com toda a sua majestade como Deus, porque ele é a imagem visível de Deus. A Bíblia diz que ao Pai ninguém vê, ao Espírito Santo também não, mas que Cristo é a imagem visível de Deus. Ora, como é que este Senhor, cheio de glória e majestade, que aparece no Velho Testamento e que diz: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, se humilha a vir aqui como homem, a vestir-se desta roupagem humana e aceita vir a este mundo para enfrentar tudo aquilo que os homens enfrentam. Toda a corrupção, toda a maldade, todas as doenças, todos os perigos, todas as contrariedades, todas as circunstâncias adversas. Jesus enfrentou tudo. Enfrentou por ele e pelos outros todos à volta dele. E venceu sempre.
Cada vez que se confrontava com cegos, eles ficavam a ver. Cada vez que se confrontava com paralíticos, eles saíam a andar normalmente, curados e sarados. Cada vez que se confrontava com os leprosos, ele tocava nos leprosos e na lepra, e a lepra secava e morria a lepra, e o leproso ficava livre daquela prisão, daquela lepra. As coisas prodigiosas que o Senhor fez, anunciando Deus, mostrando Deus. Como a Escritura diz sobre ele, varão poderoso, disseram os discípulos de Emaús, varão poderoso em obras e palavras, demonstrando Deus, mostrando como era Deus, mostrando Deus nas curas, mostrando Deus na libertação, mostrando Deus na multiplicação dos pães e dos peixes, mostrando Deus ao expulsar os demónios, mostrando Deus ao sarar os enfermos. Como a Escritura diz em Atos 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e sarando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia chama a doença opressão do diabo. E Jesus demonstrou o seu poder, demonstrou o poder de Deus manifesto diante de todos, não deixando nenhuma dúvida acerca de qual era a vontade de Deus, qual era o desejo que Deus tinha, de que todos aqueles que viessem em busca de Deus, que viessem em busca do seu conhecimento, da sua presença, saíssem da sua presença transformados, curados, renovados, como a mulher samaritana que saiu transformada da presença de Deus e levou essa transformação à cidade de Samaria. Ou como Zaqueu, em Mateus no capítulo 19, que foi tão impactado pelo poder de Deus na sua vida, que no dia seguinte deu ordem àqueles que eram os tesoureiros dele, para que distribuíssem 4 vezes mais do que ele tinha defraudado a alguém, e que metade da sua fortuna fosse entregue aos pobres. A alegria naquela cidade, a alegria na cidade de Jericó foi imensa, quando no dia anterior estavam a criticar a Cristo porque ele tinha ido comer com aquele tipo de pessoas. E, no entanto, Jesus não foi lá para divertir-se, não foi lá para embebedar-se, não foi lá para pecar, não foi lá para errar. Jesus foi lá para anunciar a palavra de Deus e para tocar no coração de Zaqueu, que estava em busca de Deus, não o conhecendo. E nesta busca de Deus, Zaqueu foi transformado e mudou toda a cidade por causa da transformação que Jesus trouxe. A cidade carregada de impostos, a cidade sofrida debaixo da opressão e da espada romana que protegiam as costas de Zaqueu. No dia seguinte, à passagem de Jesus pela casa de Zaqueu, tinha sido um alívio completo, tinha sido uma transformação completa da opressão que até aí estava diariamente sobre a vida daqueles habitantes da cidade. Quer dizer que Jesus também, ao passar em todos os lados, como se vê, as transformações que deixou, as mudanças que causou, a alegria nos corações daqueles a quem, tendo perdido os seus filhos ou tendo perdido um familiar, Jesus passava e recuperava a vida, entregando outra vez vivo, como fez com Lázaro, 4 dias morto, ou como fez com o filho da viúva de Naim, ou como fez com a filha de Jairo, no livro de Marcos, ou como fez através das Escrituras. Sempre que Jesus passava, a vida era renovada, a presença dele, a sua presença extraordinária, alterava o curso das situações, do sofrimento, da tristeza, do pranto e do luto, das dores e das doenças. Era uma revolução completa a presença dele. Único, Jesus é único. Mas faltava vencer o último inimigo que era preciso derrotar. E Jesus deixou que a morte viesse. Foi ele que se ofereceu. Foram buscá-lo, é certo, a Getsemane. Os príncipes dos fariseus, com os soldados. E Jesus disse-lhes: estive sempre convosco. Preguei no templo. Preguei nas praças. Nunca me fizeste mal. Mas ele disse: mas agora chegou a vossa hora. Chegou a hora das trevas. As trevas de facto abateram-se para tentar o reino das trevas, o poder maligno, o poder de Satanás, a reboque também arrastando atrás de si o poder da religião e o poder político de Roma, insurgiram-se contra Cristo para expulsar Deus desta terra. Surpreendente é que sendo Deus o Criador dos céus e da terra, quando Deus decide vir a esta terra, os homens desta terra não desejam, não querem. Aqueles que
pouco ou nada se importam com as coisas de Deus, não o desejam, querem ver-se livres dele pela mão de Pilatos, o governador em Jerusalém. E pela mão dos religiosos também não querem. As religiões não o desejam, não o querem. E, no entanto, ele é o Criador dos céus e da terra, e surpreendente é que ele vem para a igreja e a igreja não o quis nessa época. Então Jesus é levado à cruz para enfrentar o último inimigo que faltava vencer, a morte. Ninguém mais tinha vencido a morte. E agora, já depois da ressurreição, na narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico, é então traçado no versículo 3, a contagem daqueles dias. Esteve com eles, com os discípulos, 40 dias. Depois da sua ressurreição, apareceu aos discípulos e andou com eles durante 40 dias. Tinha estado 3 dias, e entre os 40 dias que faltavam para Pentecostes, faltavam 10 dias, mas descontando o da morte e de ressurreição. Nos outros 7 dias restantes, a Bíblia diz que os discípulos se concentraram na oração e foram para o aposento alto, no versículo 12 até o versículo 14, voltaram para Jerusalém, para o monte chamado das Oliveiras, e quando ali estavam, subiram para o cenáculo, onde se reuniu Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam, versículo 14, Atos 1, 14, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, estando entre elas também Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos, com os irmãos dele. Esperaram por isso que chegasse o dia de Pentecostes, para obedecer à ordem que Jesus tinha dado no versículo 8, primeiro no versículo 4, que eles esperassem em Jerusalém, que não fossem logo, não poderiam ir sem o poder de Deus. E no versículo 8 dizendo, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e depois sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Recebereis poder quando vier o Espírito Santo de Deus sobre a vossa vida. Também na narrativa do apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 4, a Bíblia diz que Jesus apareceu, está a contar o apóstolo Paulo, e diz que Jesus apareceu a muitos irmãos. Capítulo 15, versículo 4, diz, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. Jesus tinha sido sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 5 diz, apareceu a Cefas, a Pedro. Depois apareceu aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive ainda estavam vivos nessa época em que esta palavra foi escrita. E alguns, porém, já dormem, quer dizer, já tinham partido para a presença de Deus. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E finalmente, depois de todos, foi visto também por mim, versículo 8, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E assim o apóstolo Paulo está a falar sobre as manifestações de Jesus depois da ressurreição, aparecendo, comendo com eles, estando com eles, mostrando-se, e eles olharam e viram que ele era diferente, o corpo dele, embora fosse absolutamente semelhante, embora se reconhecesse imediatamente quem ele era, mas o corpo era diferente do corpo com o qual ele tinha nascido do ventre de Maria. Jesus tinha nascido do ventre de Maria com um corpo igual ao nosso, mas o corpo que agora ele tinha era um corpo de ressurreição, um corpo imortal, um corpo que já não sofria envelhecimento, um corpo que não se ia transformando, envelhecendo, desgastando-se, um corpo onde reside em plenitude a glória e a presença de Deus, um corpo imortal para se ligar e ficar completamente ligado ao seu espírito e à sua alma, que são imortais também. A vitória sobre a morte, na celebração da Páscoa,
é a mensagem central do Evangelho, porque não havia ninguém capaz de o fazer. Não havia ninguém que pudesse vencer a morte. Não houve nenhum ser humano à face desta terra que tivesse vencido a morte. E não podiam vencer a morte por um conjunto de razões para as quais eu peço a vossa atenção. Em primeiro lugar, não podiam vencer a morte porque para vencer a morte era preciso viver aqui uma vida absolutamente irrepreensível diante da justiça de Deus, diante da perfeição do caminho com Deus, não desobedecendo a nenhuma palavra, não desobedecendo na sua relação com Deus, não cometendo nenhum delito, não cometendo nenhum pecado, não dando ao diabo nenhum espaço, não permitindo que Satanás pudesse dominar, oprimir, enganar, prevalecer sobre a vida do ser humano. Ora, como não havia nenhum ser humano que não tivesse falhado, não havia nenhum ser humano que não tivesse pecado, como não havia ninguém, Deus teve que vir Ele próprio fazer essa obra extraordinária. Por favor, entenda que Jesus não foi apenas um homem. Ele foi gerado no ventre de Maria para que recebesse um corpo humano. Mas Ele dentro tem o ADN de Deus, a vida de Deus está nele, a presença e a glória de Deus está nele. Não tem pecado nenhum, não tem corrupção nenhuma. A vida em plenitude está nele, de tal modo que ao caminhar sobre esta terra, você vê a graça, vê a bondade, vê a presença de Deus extraordinária através das manifestações da sua vida. Jesus esperou até aos 30 anos para assumir o papel que vinha executar, do ministério que tinha que executar como sumo sacerdote em favor da humanidade. E como o sumo sacerdote só podia exercer o seu cargo a partir dos 30 anos, Jesus esperou pelos 30 anos porque ele veio cumprir com a lei, com toda a lei do Velho Testamento. Mas não havia ninguém capaz, dizia eu, não havia ninguém capaz de vencer a morte, de viver aqui com uma perfeição tal que fosse irrepreensível diante da justiça de Deus. E Jesus veio e viveu perfeito. Uma vida perfeita. A Bíblia diz acerca de todos os homens e todas as mulheres que existiram. Inclusive os homens e mulheres mais santos que você encontrar na Bíblia. No entanto, você vê claramente o que está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram e todos caíram da glória de Deus. Em Isaías capítulo 53 e versículo 5, versículo 4 também diz que todos nós, versículo 6, todos nós nos desviamos no nosso caminho. Mas no versículo 5 diz, Deus fez cair sobre Cristo as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz foi posto sobre Ele, para que nós tivéssemos paz. O castigo que merecíamos nós foi colocado sobre Cristo. É por causa desta razão fundamental que Jesus vem a esta terra, para que aquilo que merecíamos nós, que merecia a justiça de Deus cair sobre a nossa vida, fosse desviada de nós, caindo sobre Ele, porque a justiça de Deus tem que se cumprir em toda a plenitude. Portanto, a este Cristo cheio de glória, único nas suas capacidades, na sua execução, na realidade da vivência da sua vida. Tudo o que Ele enfrentou, todo o mal que Ele enfrentou, todas as doenças que enfrentou, todo o pecado, todos os testes e provas que Ele enfrentou, a própria tentação de Satanás que deixou os escritórios dele lá embaixo no inferno e veio cá acima para o tentar pessoalmente, Jesus derrotou completamente. Faltava vencer a morte e Jesus veio, deixando que a morte viesse sobre Ele, deixou-se conduzir à morte, passando pelo chicote dos romanos, para como se cumprisse a Escritura que diz que pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados. O preço que Ele estava a pagar de sofrimento era o preço que qualquer um de nós mereceria pagar um dia, diante da justiça de Deus. Por favor, entenda. Quando eu era criança, eu lembro-me de ver na igreja da minha terra o crucifixo lá ao fundo, com Jesus crucificado. Eu pensava, o que é que isto teve de bom? O que é que este sacrifício tão sanguinário, tão violento, o que é que isto trouxe de bom? E eu não conseguia perceber. Também não me foi explicado de modo a eu perceber, na plenitude, porque é que Jesus tinha pago um preço tão difícil, pago uma situação tão horrível, sofrido uma injustiça destas, Ele que não tinha nada para ser culpado de nada.
Não entendia eu que aquela morte de Jesus na cruz era uma morte substitutória. Era uma morte de alguém como Cordeiro de Deus, posto no altar, que recebe o castigo, a punição, para que outro escape. Alguém morre para que aquele outro, que merecia a culpa, que merecia pagar pelo seu crime, escapou porque alguém ficou no seu lugar e foi penalizado com a morte, foi penalizado com aquele sofrimento todo, para que a pessoa escapasse, porque a justiça tem sempre que ser exercida. Ora, esta palavra claramente nos diz que por causa disto, por causa de ter sido pago o preço das nossas injustiças, era como se ficássemos livres de toda a injustiça realizada, podendo agora viver uma vida para a frente com Deus, sendo absolvidos, sendo justificados diante da justiça de Deus, porque a justiça ficou paga. É como se diante do juiz do universo você não tivesse com que pagar, mas alguém imensamente rico, cheio de valor, cheio de riqueza, chegou lá, pousou em cima da mesa dizendo: a dívida é esta, está aqui este valor, eu pago tudo, deixe-o ir livre, que essa dívida fica paga. É este o sacrifício da cruz. É este o sacrifício de Jesus pela nossa vida. É esse o amor de Deus que se manifesta e que se mostra de uma forma absoluta, provando o seu amor por nós, dando a sua vida por nós, pagando em nosso lugar as nossas culpas, para que nós pudéssemos, mortos para os pecados, viver para a justiça e por suas chagas sendo sarados. E assim Jesus abre o caminho e o acesso para a glória de Deus, para a presença de Deus. O tema que nós falamos hoje é o caminho certo para Deus. Em João, no capítulo 14, no versículo 6, o caminho certo para Deus, a Bíblia diz claramente isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Não há outro caminho. Repare como diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele não diz eu tenho a verdade, ou eu sei a verdade acerca de alguma coisa. Ele diz eu sou a verdade. Ou seja, a verdade absoluta de Deus. Se alguém encurtar a esta palavra, é mentira. Se alguém disser demais do que aquilo que Jesus diz, por excesso, também é mentira por excesso. Mas se diminuir a sua palavra, está a mentir. Se disser que Deus já não cura hoje, já não abençoa hoje, já não faz nada hoje, está a diminuir Deus, está a mentir. Se disser outras coisas para além dele, se disser, por exemplo, que existem outras realidades, que a salvação que vem por Cristo tem que ser acrescentadas dinheiro, tem que ser acrescentadas obras que a pessoa faça, coisas que a pessoa faça, está a mentir. A salvação é unicamente exercida pelo ministério de Cristo, indo à cruz, pagando o preço da nossa condenação para que fôssemos livres. Por isso é que a Escritura diz em Romanos capítulo 8, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus é o caminho para onde? O caminho de regresso à presença de Deus e ao paraíso que estava perdido. O caminho de regresso que unicamente Ele pode assegurar. Porquê? Porque Ele pagou a sua dívida, pagou a sua injustiça, pagou a sua culpa e agora a reconciliação com Deus é possível sempre e quando a pessoa se arrepende de facto dos seus pecados, se arrepende dos seus erros, se arrepende das suas atitudes. Porque se alguém não se arrepende das suas atitudes de verdade, se alguém não se arrepender, também não muda, também não se transforma, vai fazer as mesmas coisas. Enquanto não há um arrependimento sincero, a pessoa continuará a fazer sempre as mesmas coisas. Até um dia, caindo em si, se arrepende de vez, muda tudo e diz, meu Deus, perdoa-me, de facto eu reconheço e eu quero viver em obediência à Tua Palavra, não quero dar passos fora da Tua Palavra, não quero desobedecer em nada à Tua presença na minha vida, quero Te agradar em tudo. E entrega-se a Deus de todo o coração para viver pela Sua Palavra. Deus lhe dará força para o fazer, Deus lhe dará as condições para o fazer, Deus o ajudará a fazer isso e santificará a nossa vida à medida que nós vamos caminhando com Ele todos os dias. Não havia ninguém capaz de encontrar o caminho de retorno. As religiões não conseguem levar ninguém de regresso à presença de Deus.
O dinheiro não consegue levar ninguém de regresso à presença de Deus. O céu não se compra. Alguém pagou um preço de martírio, um preço de sofrimento enorme, e esse alguém é nem mais nem menos do que Cristo Jesus, Senhor. O seu sacrifício é suficiente para que você tenha acesso à presença de Deus. A comprovar isto, a Escritura diz que havia 2 homens, um de cada lado, no monte do Gólgota, tendo sido crucificados mais 2. E estes 2 homens, 2 criminosos, 2 ladrões, em que a tradição chama um o bom e o outro o mau, o ladrão, estavam durante um tempo a criticar e a zombar de Jesus como aqueles que, meneando as cabeças lá embaixo, o estavam também a insultar e a maltratar. Jesus não respondeu a nenhuma daquelas críticas e a nenhuma daqueles insultos. E os 2 ladrões, um de cada lado, assistiram naquele momento de grande dor, visto que a morte por crucificação é uma das mortes mais violentas que há, em termos de dores causadas, excruciantes. E um deles, sempre a insultar a Jesus e a dizer que ele, que se era o Filho de Deus, que se livrasse a ele e o livrasse também aos 2 que ali estavam, ao lado dele. Mas a certa altura, Jesus diz estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu creio que esta frase mudou o coração de um dos 2 homens que ali estava. Em Lucas, no capítulo 23 e no versículo 42, nós vemos esta passagem das Escrituras. Um daqueles homens, a certa altura, diz para Jesus, ouvindo falar, Lucas capítulo 23 e versículo 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentando, disse a Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus olhou para ele. O versículo 43 respondeu-lhe imediatamente: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta expressão de absoluta confiança e certeza daquele que estava ali no meio daqueles 2 para pagar o preço pelos pecados do mundo, o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. No entanto, um deles não aceitou. Quer dizer que esse que não aceitou, que não recebeu Cristo, que não estava disponível para mudar a sua vida, o seu estilo de vida, a sua maneira de ser, que não ia mudar nada. Há gente que quer Deus, mas não quer mudar nada na sua vida. Há gente que quer ter uma ilusão de uma relação com Deus sem alterar nada dos seus comportamentos, sem alterar nada das suas atitudes. E isso não é, na verdade, uma conversão e também não é nada do arrependimento sincero e verdadeiro que é exigido para que se possa seguir o caminho de Cristo. Então este homem, não recebendo nada, não querendo mudar nada, diante da presença de Deus, não ouviu a frase que o outro à sua direita ouviu. Jesus respondeu para ele: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o caminho de acesso ao paraíso eu faço, porque naquela expressão, Senhor, lembra-te de mim no teu reino, ele está a dizer: se eu pudesse descer desta cruz, se eu pudesse sair deste lugar, já não posso, mas se eu pudesse, eu iria te seguir, iria viver o teu caminho, iria viver na tua palavra, iria buscar o teu conhecimento, iria ser um dos teus seguidores e discípulos. E então é por isso que nesta expressão, visto que a Bíblia é uma síntese muito resumida de tudo o que se passou, não creio que fossem só estas tão breves palavras e tão poucas, mas os sentimentos, a transmissão daquilo que foi dito, se fosse escrito tudo em todos os detalhes e pormenores de todas as frases de cada uma das palavras, nós teríamos um livro imenso.
Está dito somente o essencial para que se compreenda que aquele homem tinha mudado de coração, tinha entendido que Jesus estava ali a pagar, não pelo pecado dele, mas pelo pecado dos outros, que de facto ele não tinha culpa e estava a pagar pela culpa dos outros. E ele disse: entendo agora que tu estás a pagar pelas minhas culpas, então perdoa-me. Se eu pudesse mudar, eu mudaria, mas já é tarde demais, então recebe-me no teu reino e perdoa-me, já que vens aqui pagar pelas nossas culpas. Como é que este homem conseguiu mesmo à última da hora ver isto, perceber isto, entender isto, em toda a situação e em toda a dimensão daquele drama imenso que estava a decorrer naquela hora, quando as trevas cobriram a terra, quando o sol diminuiu da sua luz, quando os terremotos começaram a varrer o monte, o coração dele, absolutamente rendido a Cristo, reconhecendo e sabendo, eventualmente tendo ouvido quantas vezes falar dele, não se falava em outra coisa em Israel durante esse tempo, que todas as obras que ele tinha feito, todo o bem que ele tinha feito, e agora estava ali a morrer por qual das obras boas é que estava a morrer por qual do bem, tanto bem que ele tinha feito, a morrer por quê? A não ser por um reino das trevas raivoso, odioso, cheio do maior rancor que se imagina, pronto a querer ver-se livre dele e a destruí-lo completamente para parar as obras que Jesus estava a fazer continuamente. E este homem reconheceu o valor de Cristo, mesmo sendo à última hora, reconheceu a sua insignificância, reconhecendo a sua indignidade e reconhecendo o valor extraordinário da obra que Jesus tinha feito. Este homem rendeu-se, entregou o seu coração para Cristo e disse: Senhor, lembra-te no teu reino, já não vou tempo mudar nada, mas ao menos arrependo-me da minha vida e perdoa os meus pecados, já que tu estás a morrer pelos meus pecados. Este homem conseguiu perceber, o outro não entendeu nada, o outro queria ver-se livre do problema e continuar a viver na mesma. E diante destes quadros de situações dramáticos, há estes dois grupos de pessoas. Há aqueles que ouvem esta palavra e olham para o alto e dizem para Deus: perdoa-me, Senhor, arrependo-me da minha maneira de viver, arrependo-me da minha maneira de ser, arrependo-me das minhas atitudes, quero mudar a minha vida, quero te agradar, quero te seguir em maior profundidade, quero dar frutos para ti com a minha vida, quero ser uma nova pessoa com Deus e quero te seguir o teu caminho e dar frutos para ti. Enquanto outros dizem: oh meu Deus, livra-me, mas é deste problema, para eu continuar já a ir para a festa, para o comes e bebes, a bebedeira está à minha espera, as pândegas estão à minha espera, as amizades estão à minha espera, os problemas estão à minha espera, e eu quero sair disto. Há gente que está desesperado nessa hora em casa, quer sair, mas não é por boas razões, quer sair, mas não é para cantar no coro, quer sair, mas não é para fazer nada para Deus, quer sair, mas não é nada para ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor neto, quer sair, é para sair. Não é por querer alterar alguma coisa da sua vida, mas sabe, esta é uma oportunidade de ouro para ouvir a palavra de Deus, para se humilhar diante de Deus e para entender que nós sem Deus não somos nada. De repente fecha-se o mundo, fecham-se tudo, fecham-se as ruas, fecham-se as casas, fecha-se a carteira, fecha-se o trabalho, começa um caos. E se não há Deus, não há como se livrar desse poder maligno que está ao redor e que quer pura e simplesmente avançar contra a vida do ser humano para matar, roubar e destruir. Só em Cristo nós temos a segurança que vem da sua presença. Portanto, Jesus, meus queridos irmãos, é único. Jesus, meus amigos que me ouvem, é único. Você não encontra nada, ninguém que se assemelhe a Ele. Não encontra ninguém entre os maiores filósofos da história. Não encontra ninguém entre os maiores líderes da história. Não encontra ninguém que se assemelhe à grandeza, ao amor e à bênção que é Jesus sobre esta terra. Esta terra que era indigna de ter uma tal grandeza e um tão grande amor pela nossa vida e pelo mundo, e que veio cá como luz no meio das trevas para anunciar a verdade, sendo Ele a verdade, anunciar o caminho, sendo Ele esse caminho, e dizendo claramente: não há outro caminho para o Pai. Não há outro caminho para o paraíso de Deus. Aquilo que Adão e Eva perderam no paraíso com Deus, Jesus é o caminho de acesso outra vez à presença de Deus, ao paraíso de Deus e à glória de Deus. E falemos ainda de um outro ponto acerca da justiça de Deus. Eu recordo-me há quase 40 anos, quando eu era professor em Alemanha, aconteceu um dia um crime
que foi avassalador. Saiu em todos os noticiários. Saiu em todo lado. Uma jovem mãe, que ia ser mãe, no seu último mês de gestação do bebê, frente a um supermercado onde ela ia fazer umas poucas compras, de repente foi atacada por um indivíduo com uma faca enorme que, pura e simplesmente, cravou a faca no ventre dela e rasgou o ventre dela, matando-a, a ela e ao bebê. Esta notícia foi tão horrorosa, tão horrível, que eu recordo-me, pela proximidade em que eu, na escola onde eu era professor lá, isso passou próximo, e eu recordo-me que fiquei em choque ao ouvir uma notícia destas. Como é que um homem pode fazer isto? Como é que alguém pode fazer isto? Depois ele foi mais tarde considerado como inimputável e, portanto, nem sequer cumpriu pena para isto. Ele tinha estado fechado num hospital psiquiátrico, por qualquer razão, o deixaram sair e ele saiu e fez isto. Como é que se perdoa uma coisa destas? Eu lembro-me desta altura de ter pensado, isto não tem perdão. Como é que um pai, recordo-me do pai, do marido desta senhora, um jovem ainda, muito jovem, na casa dos 30 anos, ter aparecido nas televisões destroçado, completamente destruído. O homem estava arrasado, não conseguia quase articular palavras. E eu lembro-me de olhar para aquela figura, ver a foto nos jornais, claro, os jornais aproveitam para vender e para fazer coisas. E eu lembro-me de olhar para aquele homem, olhar para a figura dele e pensar comigo, como é que se perdoa isto? Como é que alguém faz um crime destes? Como é que alguém comete uma maldade destas? Como é que existe uma malvadeza a um ponto destes no mundo? Quem vai pagar por isto diante de Deus? Deus julgará isto. A justiça de Deus vai se exercer. Sendo a justiça de Deus absoluta, ela pode deixar de ser exercida, de ser executada. Recordo ainda, por exemplo, isso é comum, nós ainda nos recordamos que há uns anos no Algarve desapareceu aquela menina, uma criança de 3 anos. Eu tenho hoje netinhos com 3 anos. Como é que se perdoa uma coisa destas? Como é que se esquece uma coisa destas? Como é que se sobrevive a uma coisa destas? Como é que alguém tem coragem de causar danos a uma criança inocente de 3 anos? Lhe fazer mal, abusar, ou violar, ou matar, para esconder o seu outro crime, comete um outro, em cima desse, o anterior. E mesmo passados estes anos, não se saber quem foi, não se saber quem é a pessoa que fez uma coisa destas. No entanto, eu gostava de dizer aos meus irmãos que pensassem comigo. Você acha que Deus não sabe quem é? Você acha que diante de Deus alguma coisa está oculta? Olhando para a humanidade, vendo, por exemplo, movimentos políticos no mundo que são responsáveis pela morte de centenas de milhões de pessoas. O comunismo na China, o comunismo de Stalin na Rússia, as guerras causadas em tantos países, tanta morte, tanto sangue, tantos soldados que saíram de casa para combater por uma causa e não voltaram mais, deixaram as suas mulheres, os seus filhos pequenos, foram deixados para trás, nunca mais viram o seu pai. Lutaram por causas que não valem nada. Os países mudaram, o comunismo nos países de leste desapareceu, aqueles tempos revolucionários esmoreceram. Hoje o comunismo está muito mais virado para dinheiro, para negócios, para montar empresas de lâmpadas e cobrar caríssimo, ou então para mandar vírus pelo mundo todo. Sempre uma doutrina satânica que persegue a igreja, que persegue os servos de Deus e os filhos de Deus. E eu não sei como é que há gente que, tendo uma Bíblia nas mãos e acreditando em Deus, consegue dizer que é comunista. Deve estar completamente, além de incoerente, tem que ser internado, uma pessoa destas. Não tem nexo nenhum, não tem coerência nenhuma, não faz sentido nenhum que a destruição daqueles que querem destruir o Evangelho, como o apóstolo Paulo disse, eu que nem merecia ser apóstolo, porque eu fui perseguidor da igreja, perseguidor do Evangelho.
E como é que estes perseguidores do Evangelho conseguem haver crentes, consegue existir algum crente que se junta a um grupo destes? Não tem sentido nenhum, está completamente arruinado na sua capacidade mental. Como é que há perdão de uma situação destas? Como é que se perdoa uma situação destas? Como é que um pai e uma mãe conseguem digerir um caso destes e como é que existe perdão nisto? Eu vou lhe dizer, muito simplesmente, diante de Deus não há perdão. Esse crime vai ter que ser pago, vai ter que ser executada a sentença. E diante de Deus não há nada oculto. Deus sabe quem foi a pessoa, Deus sabe como é que o cometeu, porque é que o fez, quais são as razões, qual é os níveis de perversão que existe no coração de alguém e na mente de alguém para executar um ódio deste. Alguém, de facto, com o coração cheio de ódio, vai executar ódio. Alguém cheio de raiva, vai executar essa raiva. Alguém cheio de maldade, vai executar isso. Alguém com grande vontade de discutir, vai estar a discutir. E alguém com vontade de magoar alguém, vai fazê-lo. Porque aquilo que está dentro do coração do homem acaba por sair cá fora. Sai com palavras primeiro e sai com ações depois. Portanto, são os corações que precisam ser transformados. Convertei-vos a mim, diz a palavra, de todo o vosso coração, com jejuns, com pranto e lamento, convertendo-se, arrependendo-se dos seus maus caminhos e desejando que seja a paz de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus que esteja dentro da vida e do coração de alguém para poder ser poder transbordar para o exterior e manifestar através das boas obras, através de se comportar como uma bênção de Deus, fazendo bem à sua volta, deixando uma marca indelével de transformação e não de hipocrisia, de falsidade e de dor e sofrimento ao redor. Eu creio, em nome de Jesus. No entanto, nós não sabemos qual foi o crime que aquele ladrão, chamado o bom ladrão da cruz, não sabemos o que é que ele tinha feito. Não seria por boa coisa que estava ali. Mas a pergunta agora é esta: será que tem perdão? Será que a pessoa, mesmo a pessoa que tenha feito desaparecer a menina Maddie, ou a pessoa que tenha matado aquela jovem mãe e roubado àquela família e àquela casa, não só uma esposa, mas um filho que estava no seu ventre, com todo o sofrimento que isto acarretou aos pais, à família, às pessoas mais próximas e às pessoas que, como eu, ficaram em choque no país todo ao ouvir uma desgraça destas. Será que isto tem perdão? Será que Deus pode perdoar? Será que Deus pode dar uma segunda oportunidade? Pois eu tenho que lhe dizer que sim. Se houver um arrependimento sincero, se houver uma mudança de vida sincera, todo o passado desta pessoa, seja qual for o mal que tenha feito, Deus lhe dará uma segunda oportunidade se arrepender dos seus atos, se mudar a sua vida, se mudar os seus comportamentos e atitudes e principalmente se mudar dentro de si, do seu coração, que reconheça que não é fazendo mal que ele vai poder caminhar com Deus, não é praticando mal que ele vai poder viver com Deus uma vida em paz e, sobretudo, pertencer a Deus como filho amado. Os filhos parecem-se com o seu pai. E a Bíblia diz claramente, em Efésios, no capítulo 5, diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Assim que nós fomos chamados por Deus para caminhar como filhos, para expressar o amor de Deus na nossa vida e ser uma bênção, fazer uma diferença para melhor à nossa volta. Não viver cheios de carnalidade, de ciúmes, de contendas, de raivas, de revoltas, mas vivendo com o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É possível o perdão? É. Este criminoso, ao lado de Jesus, reconheceu que Jesus estava a morrer por ele, a dar a sua vida por ele, a pagar pelos pecados que eram dele, pediu perdão e Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia enfaticamente diz, em Isaías capítulo 1, versículo 18: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, ou que sejam como o carmesim, vinde e arrazoemos, vamos ler o versículo todo. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que fossem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a branca lã. Ou Isaías 43, no versículo 25, a palavra de Deus diz: sim, eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim,
e dos teus pecados me não lembro. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz que Cristo, que veio aqui, aquele que não conheceu pecado, aquele que nunca cometeu erro nem pecado nenhum, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é por isso também, continuando a ler nas Escrituras, para que a sua fé seja baseada na palavra de Deus e não na palavra de um homem. A Escritura diz, no versículo 19, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo a reconciliar consigo o mundo, não lhes imputando aos homens as suas transgressões. Por isso, em 2 Coríntios 5, 17, o famoso versículo que todos os evangelhos conhecem e que diz, se alguém está em Cristo, ou aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova criação em Deus, esta nova pessoa com Deus, que não vive mais desligado de Deus, que aceita a salvação que Jesus trouxe para si, entende que a salvação que Jesus realizou tem um preço. A justiça que Deus providenciou teve um preço muito alto. Os seus erros e pecados, as suas transgressões, foram pagos e executados na cruz sobre a vida de Jesus. E daqueles dois ladrões, Jesus morreu pelos dois. Mas um aceitou e estava disponível para mudar sua vida. O outro queria só escapar do vírus, do mal, da quarentena, de qualquer coisa para sair logo a correr e fazer outra vez as mesmas coisas. E por isso continuou o seu pecado, permaneceu sempre. Nós estamos a falar aqui de realidades extraordinárias da palavra de Deus que se aplicam no nosso tempo. Um tempo de mudança poderosa, a qual Deus nos quer chamar a todos nós e nos quer fazer pensar. Por que uma sentença de morte? Porque esta sentença estava determinada desde o livro de Gênesis, no capítulo 13, versículo 3. O dia que desobedeceres Deus, o dia que viveres sem Deus, o dia da tua rebelião contra Deus, o dia que comeres esse fruto, o dia que virás costas contra Deus e quiseres viver à tua maneira, o teu caminho, criar um Deus à tua maneira, à tua imagem, segundo aquilo que achares, e caminhar um caminho sem Deus, nesse dia morrerás. Esta sentença de morte estava dada. Satanás entrou para reinar, para dominar sobre a vida do homem e sobre toda a criação desta terra. E por isso, essa sentença de morte permaneceu. Em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1, a Bíblia diz que agora em Cristo, quando você aceita a Jesus, quando você diz, Senhor, ajuda-me a mudar, ajuda-me a transformar-me, santifica-me, muda-me, ajuda-me a viver e a ser agradável a minha vida perante ti. Quero seguir o teu caminho, quero entregar a minha vida para ti, quero entregar o meu coração para ti, quero fazer a tua vontade muito mais do que a minha, quero te seguir de todo o coração. Então a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus pagou a nossa morte e condenação. Nós fomos libertados da prisão de Satanás. Ele tirou-nos do reino das trevas, do domínio que as trevas tinham. O reino das trevas tem domínio. É por causa do reino das trevas que vêm as doenças, que vem o vírus, que vêm os problemas todos, que vêm as angústias, as aflições da vida. Todo o mal que você encontra surge desse lado das trevas, da abertura que as pessoas lhe dão no seu dia-a-dia, na sua desobediência contra Deus, não querendo saber de Deus para coisa nenhuma, vivendo sem Deus, e depois quando de repente vem algum mal, então correndo para Deus e lembrando-se de Deus. Mas Deus é para ser festejado todos os dias, para ser celebrado todos os dias, para ser buscado de todo o coração, para ser amado e para buscar o seu conhecimento, a sua palavra, para viver nessa liberdade que há em Cristo. Nós fomos tirados, diz Colossenses 1,13, que nós fomos tirados do império das trevas ou do reino das trevas e trazidos para o reino dos céus, que o caminho é Cristo, que o seu reino eterno ao qual nós pertencemos é a nossa decisão. Por isso, meus queridos irmãos, terminando, eu queria fazer um apelo hoje a todos aqueles que ouvem esta palavra. Muitos ouvem e muitos já ouviram e não aceitaram. Aquele ladrão da cruz não aceitou nada. Queria era que Deus o livrasse para continuar a fazer tudo igual. Mas o outro estava na disposição de mudar e aceitar a vontade de Deus na sua vida. Porque está escrito em Mateus 7,21,
Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqueles que o aceitaram. Em João, no capítulo 1, versículo 12, diz que a todos aqueles que o aceitaram, que o receberam, a esses lhes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que recebem ao Senhor, que aceitam ao Senhor como seu Deus, seu Rei, seu Senhor e Salvador. Então, nasce de novo, o seu espírito nasce de novo, a natureza divina é impartida para o seu espírito, para o seu coração, e você torna-se uma nova criatura em Cristo. O seu passado é apagado. Se fosse vermelho como o carmesim, se tornará como a branca neve. É isso que a palavra de Deus diz. Deus perdoa e dá-lhe um novo começo, para não viver mais como vivia antes, mas viver fazendo a vontade de Deus. Aqueles que o aceitam, que o receberam. João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus, que é uma das palavras mais conhecidas do mundo. João capítulo 13, versículo 16. Deus de tal maneira amou o mundo que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não estava em Cristo a condenar o mundo, mas estava para que o mundo fosse salvo por ele. Quem não crê nele, versículo 18, já está condenado. Mas quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se as obras de alguém são más, se aquilo que a pessoa quer fazer é mau, se aquilo que a pessoa tem vontade de realizar é mau, se não há perdão no seu coração, se não há amor no seu coração, se não há busca de Deus na sua vida, se não pretende nenhuma mudança e alteração na sua vida, então é porque não o recebeu de facto como seu Senhor e Salvador. O desejo de agradar a Deus tem que ser maior do que o desejo de agradar a nós próprios. O desejo de fazer a vontade de Deus tem que ser maior do que o desejo de fazer as nossas próprias vontades. Meus queridos irmãos e amigos, hoje a mão de Deus está estendida para si, estendida para todos aqueles que ouvem esta palavra. Hoje é dia de receber perdão de Deus. Nesta Páscoa, entenda que Jesus morreu e a sua morte na cruz, você olha para a morte de Jesus na cruz e entende o juízo de Deus, a justiça de Deus a cair sobre alguém. E sabendo que aquela pessoa não está a pagar pelas suas próprias culpas ou dívidas ou injustiças, só podia estar a pagar pelas nossas. E é esse todo o trajeto da vinda de Cristo na sua primeira vinda. Ele virá a segunda vez, mas esta segunda vez já não vem para morrer, vem para reinar como Rei de Reis e Senhor de Senhores sobre toda a terra. Entretanto, enquanto há tempo, enquanto não avança o mal por essa terra fora, enquanto é tempo de o encontrar, para si que me ouve hoje, para aqueles que me ouvem a primeira vez hoje, para aqueles que estão a escutar esta palavra, receba o perdão de Deus na sua vida, comece uma nova vida com Cristo, receba o amor de Deus, a salvação de Deus está para si agora, a mão de Deus está estendida para si neste momento. Vamos orar. Senhor, falei a tua palavra. Eu clamo hoje diante do teu trono por esta palavra produzir um fruto de vida eterna em todos os corações que ouviram, Senhor, no íntimo do ser humano. Que essa mudança e transformação aconteça, que a vitória de Cristo na cruz, derrotando o mal, derrotando toda a dívida que estava contra nós, derrotando as nossas injustiças, derrotando toda a maldição, levando-a à cruz, para que a bênção de Deus se tornasse acessível, para que a salvação em Cristo se tornasse uma realidade. Nós hoje, abrindo o nosso coração, colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, lava-nos no poder do teu sangue. Aqueles meus amigos que ouvem pela primeira vez hoje, repita comigo esta oração: meu Deus, perdoa os meus pecados, ajuda-me a viver na tua palavra, a dar frutos para ti com a minha vida. Ajuda-me a seguir o teu caminho. Ajuda-me, Senhor, e transforma-me nas coisas que para mim são difíceis ou impossíveis.
quando é difícil perdoar, enche o meu coração de teu amor para perdoar como tu me perdoas a mim. E nas situações que eu não sei como resolver, vem tu, Senhor, toma a minha mão, dirige os meus passos, ajuda-me a vencer. Eu quero seguir o teu caminho, quero te agradar em tudo e dar frutos para ti. Não mais eu, mas vem tu viver em meu coração, na minha vida. Não quero estar sozinho nesta vida sem Deus, mas quero caminhar com Deus todos os meus dias. Perdoa os meus pecados, dá-me o teu poder, enche-me do teu poder e ajuda-me a seguir o teu caminho e a servir-te todos os dias de coração. Querido amigo, se você fez esta oração hoje pela primeira vez e o fez com sinceridade, então o seu nome está inscrito no livro do Cordeiro, no livro da vida. E mantenha-se em contato conosco. Procure conhecer mais da palavra de Deus nos vídeos, nos estudos que estão nesta página desta rede social da igreja. E logo que se puder estar outra vez todos juntos, logo que este tempo termine, com certeza nos encontraremos. Também escreva ou faça algum pedido para a igreja, qualquer pedido que tiver, ou oração que precise, ou ajuda em algum sentido, estaremos disponíveis para o abençoar. Vamos orar agora por cura, orar por qualquer mal ou necessidade de cura por alguém que nos ouve. Querido Deus e Pai, eu te agradeço de coração pelos meus irmãos, por alguém que esteja a combater doença ou enfermidade, ou dores ou sintomas de qualquer tipo. Que seja o teu poder a operar, que seja a tua vitória a operar, que seja a tua grandeza a operar agora na sua vida. Vem sarar, vem curar, Senhor. Ui, meu Deus, eu te agradeço de todo o coração por essa visão. Estou a ver tantas partes do corpo a serem saradas. Coloque sua mão em algum lugar do seu corpo onde tenha estado a ter essas dores e mal-estar. Eu oro em nome de Jesus a partir daqui para que esse mal desapareça, que essas dores saiam, que esses sintomas secam e desaparecem pelo poder de Deus. Toma autoridade agora de alguém ser sarado na sua cara, do seu lado, completamente sarado. Essas dores saem do ouvido, na face, na mandíbula. Aquele mal que aconteceu, aquele acidente que aconteceu, Deus coloque agora mesmo uma renovação completa, unindo outra vez e restaurando os nervos e restaurando os movimentos da boca e da cara na sua perfeição. Eu clamo em nome de Jesus por esse milagre. Dou-te graças, meu Deus. Uma pessoa que está com um problema no couro cabeludo, de ser curado completamente. Em nome de Jesus. Oro em nome de Jesus contra o problema de pele, de ser sarado, de ser curado e sarado totalmente. Oro diante do teu trono por essas marcas no corpo causadas por essa enfermidade na pele. Não vou falar tudo o que é, não quero que tenha medo, mas nós oramos agora. E eu com os meus intercessores que estão espalhados pelas casas, oramos juntos em nome de Jesus para isso ser seco, totalmente seco. Ordena o poder de Deus para secar, para sarar completamente, para corrigir esse mal e o fazer desaparecer. Como um fogo queima de raiz todo o sintoma. Clama em nome de Jesus pelas dores físicas, dores musculares. Dou-te graças, Senhor. Dou-te graças agora. Essas dores no braço direito e que vão para aquele lado todo, de serem sarados completamente. Dou-te graças do problema que está também na boca, nos dentes, ser sarado completamente. Dou-te graças, Senhor, dos problemas do aparelho digestivo e dos órgãos internos, e que são vários. Vejo uma pessoa sarada do seu fígado, outra pessoa sarada do seu pâncreas. Vejo em nome de Jesus os níveis de diabetes a desaparecer, a ficar corretos. Vejo em nome de Jesus as dores nas suas costas, principalmente o lado esquerdo, que desaparece agora. Vejo alguém a ser sarado de um ovário, dos ovários, os dois, a ser sarados completamente. Não tenha medo, vai poder ter filhos. Em nome de Jesus, repreenda esse mal fora, ordene que isso seque e desaparece.
Vejo alguém ser sarado, completamente sarado, dos seus órgãos genitais, completamente sarado. Completamente sarado. Alguém sarado que pensou que ia fazer muito tempo de fisioterapia, não vai precisar de muito tempo. Rapidamente os seus movimentos são recuperados. Rapidamente vão ser recuperados. Senhor, eu te dou graças destas curas que estão a acontecer. Dou-te graças de curas maravilhosas que estás a realizar agora em todo o auditório, em todos aqueles que estão a ouvir ligados em oração, aqueles que estão comigo a orar em espírito, em línguas, aqueles que estão como intercessores a orar. Também oramos por esse vírus de desaparecer do nosso país. No dia certo, na hora certa, o Senhor sabe exatamente como vai ser e quando vai ser, mas não será com aquele prazo todo tão alongado como tem estado a falar na comunicação. Nós te pedimos em nome de Jesus, isso não acontecerá. De modo nenhum isso vai acontecer. Nós clamamos pela misericórdia de Deus e pela intervenção do poder de Deus. Ordenem esse vírus de morrer, de desaparecer e das pessoas começarem a recuperar rapidamente. E, Senhor, às vezes não sabemos tudo como Deus vai fazer, mas temos a certeza que Deus faz, que o seu poder e a sua mão não está encolhida para que não possa fazer. Mas nós clamamos diante do teu trono para nos perdoares e nos abençoares e mudares toda essa realidade numa nova realidade de liberdade, de bênção de Deus, em favor de todos aqueles que são teus filhos e que a ti clamam dia e noite. Nós oramos por todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos depois ter mais um salmo, um cântico que o pastor Josué nos vai abençoar a terminar o nosso culto. Entretanto, quero lembrar-lhe que estaremos cá no domingo próximo, com o favor de Deus, às 15 e às 18, para mais 2 cultos. Tenham um fim de semana muito abençoado, cheio da bênção de Deus. Um grande abraço para todos. Um abraço também para os meus colegas, pastores e igrejas de tanto lugar em Portugal que este dia estiveram a buscar Deus de uma forma especial. Convido os nossos intercessores e irmãos em Cristo de o fazerem todos os dias, não precisando de nenhum dia especial. Vamos manter sempre essa oração. Um abraço para todos. Até domingo, se Deus quiser. Senhor, meu quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das tuas mãos, estrelas a brilhar e o som de trovões rolando a proclamar teu nome na amplidade. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, e quando enfim em resplendor e glória Jesus abriu as portas da mansão
eu quero estar de joelhos como os anjos, a proclamar meu Deus, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu.